Irmãos, você tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus? É isso que estamos estudando aqui nesse trimestre, né? Um trimestre de lições valiosas. Estamos estudando aqui, ó, conceito geral, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu, não é? Então temos promessas de Deus e hoje vamos falar sobre lição de número 4, 27 de outubro de 2024. Promessa e obediência. Promessa e obediência. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Semana passada nós estudamos as promessas de Deus para a igreja. A igreja, para todos nós, né? Nós vimos aqui, né, as promessas de Deus para a igreja, promessa de poder, promessa de vida eterna, promessa de glorificação do nosso corpo. Algumas só, dentre as 3.000 e poucas promessas que tem a igreja na Bíblia. Acho que foi só um exemplo, né? E falamos também sobre condições para viver as promessas de Deus. Porque sabemos que temos as promessas condicionais, na lição de número 1. Temos as promessas condicionais e as promessas incondicionais. As promessas condicionais são aquelas se você fizer, se você acreditar, se você se arrepender, né? Se você for pelos caminhos corretos. Essas são as condicionais. E tem aquelas incondicionais, aquelas que você querendo ou não vai ter que passar, né? Vai ter que passar. Então, promessa de Deus para a igreja, né? Então, aqui nessas condições foram faladas que é preciso crer, é preciso ser fiel e é preciso obedecer a Deus. É difícil? Não, não é difícil. Eu posso dizer, isso aqui é complicado. Não, acredite, vá melhorando a cada dia. Nós somos santos, o santos ele vai em progressão, de forma progressiva vai crescendo em santidade. Não é? E também, né, vimos aqui que é preciso obedecer a Deus. Foi o último item da aula passada. É preciso obedecer a Deus. É justamente essa a lição de hoje, que é preciso obedecer. Obedecer. Certo? Foi lido o texto áureo, verdade prática, leitura bíblica em classe, né? A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino. Olha, a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo. E ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos dessa obediência, né? Se ele exige de nós, irmãos, né, é porque ele quer que sejam cumpridos os propósitos dele na nossa vida. É por isso. Os propósitos de Deus na nossa vida, o plano maravilhoso que Ele tem na nossa vida, Ele vai se cumprir se nós também, né, fizermos a nossa parte. Fizermos a nossa parte. Nesta lição nós vamos ver que haverá bênçãos espirituais. É o último item desta lição de hoje. É o último item. Bênçãos espirituais para que vai influenciar todas as áreas da nossa vida.
Isso é para mim, isso é para você, né? Obedecer. Vamos falar sobre um detalhe aqui. Prestem atenção, por favor. Estamos no tempo da graça, não é isso? Estamos no tempo da graça, né? A porta ainda está aberta, né? Estamos no tempo da graça. Esta lição de hoje, eu não quero dizer assim, ó, falar sobre se você obedecer, você não está salvo. Não quero entrar nesse mérito aqui na lição de hoje. Eu quero entrar no mérito de obediência. De obediência. Lembra do domingo passado quando eu falei que tem certas igrejas, né, que não acreditam, por exemplo, no batismo do Espírito Santo? Eles vão para o inferno por causa disso? Não. Não tem nada a ver com salvação. Certo? Não tem a ver com salvação. É que eles não desfrutam do alimento, das benesses que estão à mesa. Eles não desfrutam. Os que estão à mesa. A mesma coisa é neste item aqui. A não obediência, ela pode levar você, né, ao pecado, pode levar você a transgredir, pode você levar a um caminho, um abismo, um caminho sem volta, pode levar. Mas eu quero separar, né? Dizer que aqui o mérito que nós estamos falando é sobre obediência. Não estamos entrando no mérito, né, de salvação. Claro que uma coisa pode, acarretando outra, leva você a um caminho sem volta, como eu falei. Não é isso? Mas eu quero me ater neste detalhe da obediência, do seu caminho, da sua santificação, né? Buscando este item. Então, eu grifei aqui uma coisa a se falar. Estamos no tempo da graça. E a graça, ela nos isenta da obediência? A graça nos isenta da obediência? Ou o contrário? A obediência nos isenta da graça? A desobediência ou a obediência tem a ver com a graça de Deus? Quer dizer, você é chamado para aceitar a Cristo. Para aceitar a Cristo. Você é um salvo. E isso faz com que você pode desobedecer? Está isento da obediência? O profeta que Deus mandou, vai lá em Nínive. Vai para Nínive. Aí ele pegou e foi para cá, vai para a direita. Ele pegou e foi para a esquerda. O que ele fez? Ele desobedeceu a Deus. Não foi? Né? Ele mandou profetizar em Nínive. Ele não foi. Ele desobedeceu, ele foi para ali. É um exemplo clássico isso aí, né, de desobediência à sua lei. Ele perdeu a salvação por causa disso ali? Não é? São coisas a analisar. Não é isso? Por isso que eu estou dizendo assim, que nós devemos analisar o que leva você a desobedecer. E as consequências daquela desobediência. Porque vai ter consequência. Concordo? Vai ter consequência. Vai ter consequência. Tá? Isso aí é para nossa reflexão. Eu não quero firmar detalhe não, né?
Por exemplo, a graça nos isenta da obediência, quer dizer, eu sou salvo, eu aceitei a Jesus, eu posso desobedecer. Ou o contrário, né? Posso desobedecer porque eu não sou salvo. Pode falar? Tendo um espaço para ele, né? Eles passam pela consequência, né? Mas a salvação queria ter isso direto, desobedeceu, né? Exato. Exato. É pecado. Eu vou ler aqui Romanos, irmãos. Capítulo 6, versículo 19. Diz assim: E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Quer dizer aqui, que Deus perdoa, Deus é complacente? Não, irmãos. De modo nenhum. É Paulo falando, né? De modo nenhum. Isso aqui é importante nessa lição, hoje a gente tem esse entendimento. A pessoa pensa assim, não, debaixo da graça, Deus é misericordioso, Jesus é misericordioso, né? Ele vai me perdoar, ele vai... Não, ele está... né? Estamos de modo nenhum. Vou perguntar de novo. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Quer dizer, no Antigo Testamento era a lei, né? E agora é a graça. Graça de Jesus. O sangue derramado no Calvário. Somos justificados pelo sangue de Jesus. Justificados pelo sangue de Jesus, né? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas a graça de Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues, né? Então, uma coisa a gente sabe, a lei do Antigo Testamento ou da graça, ela não é imposta sobre nós. Não é imposta. Tu é obrigado a fazer. Tu tem que aceitar. Não. Escolha a vida ou a morte. Bênção ou maldição. Ela é uma escolha. É uma escolha. Certo, irmãos? É uma escolha. Nós não somos obrigados, nós somos voluntários, vamos dizer assim. É do nosso querer, do nosso coração. Amém, irmãos? Nosso querer do nosso coração. Vamos seguindo aqui. A obediência no Antigo Testamento. O concerto de Horebe. O concerto de Horebe é o Monte Sinai, tá? É o Monte Sinai. O concerto feito, olha aí, o concerto feito por Deus, quem não tem a revista é só prestar atenção que dá certo também. Mas tem revista disponível aí também ainda. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. No deserto do Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente, ficou claro, né, que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem-sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal e um povo
santo de Israel, né? Um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor. Irmãos, então, aqui no Monte Sinai, as promessas que Deus fez a Abraão, estava se falando, se são as bênçãos, são as promessas condicionais daquele povo. Deus quer que nós sejamos obedientes à sua palavra para que os propósitos dele se cumpram na nossa vida. A obediência, olha aí, a obediência, ela é um princípio divino, tanto no Antigo quanto no Novo. No Antigo Testamento se exigia obediência, agora no Novo não. Exige do mesmo jeito. Exige do mesmo jeito. Não peques, não cobices a mulher do próximo, não é isso? E agora em Jesus, se você olhar e pensar, você já pecou. Mais pesado ainda, né? Então, o tempo da graça aqui, ele veio para confirmar o princípio da obediência, é o que nós estamos falando aqui. E como foi falado logo no iniciozinho aqui, promessa e obediência andam juntos. Quando eu estava estudando essa lição, eu fiquei assim, poxa, será que é alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que, né? A gente pode pensar, né? Alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que a gente faz, né? Por que aquela bênção não veio? Por que aquilo não apareceu, né? A gente quer coisas e muitas vezes Deus se cala, outras vezes nos atende. Eu acho que os irmãos já passaram por isso, né? Então, a gente tem que pensar nisso aí, porque Deus está falando com a gente está sendo ciente de que a obediência, ela traz bênção na nossa vida. Mas o homem é tão obediente que, meu irmão, cada um tem o seu coração. O coração do homem, né? Temos que, cada vez mais, buscar purificar o nosso coração. Nessa lição, no final da lição, vai falar sobre paz, sobre alegria, mas eu já estou falando aqui. Nosso coração, ele tem que ter um coração bom. Não é na hora de mostrar ser bom, mas no pensamento. Na hora que você é contestado, questionado, né? Buscar um coração bom. Isso vai fazer com que você haja de uma forma pacífica, né? E você seja abençoado. Aqui, ó, fiel é o que prometeu, né? Fiel é o que prometeu. Então, você já experimentou isso? Experimente. Busque ser fiel, busque obediência, santidade. Que Deus abençoa, Deus cuida, Deus protege. Bênçãos espirituais. Eu quero bênçãos materiais. Meus irmãos, foi falado aqui, considere tudo espiritual. No domingo passado. Considere tudo espiritual. E aí você vai enxergar, seus olhos vão ver mais coisas. Mas antes você considerar tudo espiritual do que tudo material. Porque tudo espiritual você vai dizer, esse aqui é da carne. Agora quando você considera tudo material, aí... Então as bênçãos nossas, eu exercito e eu tento exercitar isso cada vez mais. As coisas que acontecem na minha vida tem um motivo, tem uma coisa, né, tem um propósito. Às vezes nós podemos querer tanto uma coisa, você ora, você jejua, prestem atenção, você ora, você jejua e Deus se cala. Pode acontecer isso. Comigo já aconteceu. Orar, jejuar, né? Deus se calou. Então, que a gente reflita sobre isso para que possamos cada vez melhorar como pessoa, né?
ser obediente a Deus, buscar a Deus. Não é difícil. Não é difícil. Devemos praticar, né? Então falamos aqui do concerto, né? No Monte Horebe, que é o Monte Sinai. Deus reafirmou as promessas de Abraão, que vai ser nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Já pensou uma promessa dessa? Se eles obedecerem. Se eles obedecerem. Né? Então nós, como corpo de Cristo, também devemos obedecer. Obedecer. O concerto nas Campinas de Moabe. Aí passaram 40 anos, passaram décadas, né? Mudou aquele povo, muitos já morreram no deserto. Vocês sabem a história, né? Muitos já morreram no deserto. E agora tinha uma nova geração. Uma geração que não estava tão assim, não presenciou os milagres, os grandes feitos e maravilhas que Deus fez àquele povo, tirando com mão forte do deserto do Egito, abrindo o mar, dando maná. Então agora tem uma nova geração. E nós possamos também fazer isso, irmãos. Falar para os nossos filhos, falar para os nossos netos, falar para os nossos vizinhos, falar para... né? Eu ainda não tenho neto, né? Então, não sei, né? Mas falar para os a nossa parentela, o que Deus faz, o que Deus fez na sua vida, falar as maravilhas, falar as bênçãos que Deus dá, não é isso? Por que que Deus chamou o povo de novo em Moabe para falar? Porque era uma nova geração. E muitas vezes, alguns dali não passaram para os seus o que Deus fez de maravilhas. Aí Deus chamava, vem cá, vamos aqui. Bora aqui conversar de novo. Para reafirmar a aliança, reafirmar o pacto. Vamos lá. Vou ler rapidinho. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe. A maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas Campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4 a 26, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições dos capítulos 27 a 30. Meus irmãos, aqui Deus ele reafirmou e ele acrescentou ainda. Ele colocou maldições aos desobedientes. Ele acrescentou, ele afirmou o que estava e incluiu as maldições sobre quem não quisesse obedecer. Quem não quisesse seguir o caminho. Escolham bênção ou maldição, vida ou morte. É a nossa escolha diária também, sabia? Não é obrigado. Mas você tem a sua escolha, né? Eu vi uma pessoa dizer esses dias, não, quando eu tiver 60 anos eu vou aceitar a Cristo. Uma coisa dessa, ouvindo uma coisa dessa, e te lamenta, né? Te lamenta, porque eu estava vendo uma reportagem que os jovens, né, principalmente os homens, né, quantos jovens nossos, né, morrem de acidentes, né, morrem muito mais jovens homens do que jovens mulheres,
Os homens morrem mais de maneira geral no Brasil. Como é que a gente quer fazer plano para frente? É agora. É agora, irmãos. É agora. Quem Né? dá essa garantia para ele, né, Zé, que ele vai chegar aos 60? Pois é agora. É agora, não é depois. Jesus nunca disse, depois a gente faz isso. Não. É agora. Então a gente temos que nos cuidar, né? Igual o Maria está dizendo a respeito do novo conselho, com a nova geração, não fez lembrar que as próprias igrejas, elas se preocupam com isso. Essas revistas nossas aqui, de anos em anos, elas voltam de novo, né? Porque uma geração passou. Isso, nós essa geração hoje, daqui uns anos que vem, volta essa mesma revista de novo, com o mesmo assunto que nós já ficamos. É a molecada que está no nosso lugar, né? Então, quer dizer, os mesmos assuntos vêm voltando. Porque geração vai e geração vem. Para reafirmar, né? De criança, de tempo em tempo elas voltam de novo, porque essa criança já se tornou adulto, uma revista com o menino de novo. Quer dizer, ensinar a questão, como fez Deus com o povo lá de Israel, né? Sempre lembrar, veio a Páscoa, né, que era para lembrar do Egito, todos os anos tinham que fazer, quando passar o Jordão, mandou que fizesse um tabernáculo, escrevesse todas as vezes que tinha passado, para a nova geração não escrever, mandou escrever em pedra, né? Quando legir, para que eles possam saber da forma que eles foram salvos, né? Era outra geração. Um exemplo também, irmão, nós sabemos o exemplo de Josué. Josué quando estava já, né, bem idoso, chamou os líderes das tribos, chamou todo mundo ali e reuniu. Viu que ali no meio tinha gente adorando a outros deuses. Já tinha esquecido, né? O ensinamento. Já tinha esquecido já. Aí ele chamou, né? A quem vocês querem adorar? Né? Josué 23, a gente fala muito aqui, né? No culto de família, né? Josué 23 foi justamente isso. Ele chegou com o povo de vocês, né? Vocês estão decepcionando. Uma decepção muito grande. Né? Os líderes, imagine o povo, o restante do povo, querendo adorar, fazer outras coisas, irmão. Por isso que a nossa função é também reafirmar isso. Aí chamou, vocês querem adorar quem? A outros deuses do Egito, além do Eufrates, né? Não é isso? Mas nós não, eu vou adorar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele mostrou ali para todo. Ele chegou e disse, olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus abriu o mar, Deus abriu, né, colocou pão para a gente, Deus, as nossas sandálias não se desgastaram no deserto 40 anos, falou tudo. E vocês ainda querem adorar outros deuses? A mesma coisa na nossa vida, irmão. A vida lá fora vê que muitas pessoas estão longe de Deus. Muitas pessoas estão em outro caminho. Não é? Então nós temos essa função aqui, de sempre reafirmar isso, né? Josué 23, né, como eu falei. As promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel, né? Meus irmãos, vê Deuteronômio 6,
versículo 5. Meus irmãos, a gente vê aqui um detalhe importante aqui, ó. Né? A gente vê, olha só aqui, serve para nós aqui. A gente observa que Deus faz várias promessas ao povo, reafirma a sua aliança, nação santa, reino sacerdotal, não é? Faz promessas, frequentes promessas. Siga por esse caminho que tu vai ser abençoado. Mas mesmo assim, da mesma frequência que ele faz a aliança, faz o pacto, o povo na mesma frequência desobedece, na mesma frequência peca, na mesma frequência se afasta, na mesma frequência, irmãos. E isso trouxe consequências. Trouxe consequências. E consequências duras. Muitas mortes, escravidão, exílio, fome, doenças. Entenderam? Olha como é o povo. Nós vamos fazer igual isso? A nossa vida hoje aqui em Rio Maria, a gente vai fazer igual? Vamos esquecer o que Deus tem para nós? Vamos ser alheio a isso? A minha vida está boa. Minha vida está boa aqui, estou de boa, sem problema, né? Não, irmãos. Deus, ele chama para um compromisso. Ele convida. Não é imposto também, né? Não é imposto, não é uma imposição. Não é obrigado. Mas que nós busquemos para o nosso coração, nós aqui hoje, agora nessa manhã, que o meu coração fique cada dia melhor, que os meus pensamentos sejam melhores, sejam pensamentos de paz, sejam pensamentos de amor. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5. A tradução da minha Bíblia diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O que ele quer é isso, que nós amemos a ele. Ele está impondo alguma coisa para nós? Não. Foi a nossa escolha. Então, que sigamos esse caminho da obediência, irmãos. Da obediência, né? Então, a obediência, ela é um princípio divino, como eu falei, né? E esse princípio divino, ele nos leva a bênçãos. Se tudo que você ouvir, tudo que você vê na palavra de Deus, busque naquilo que você está lendo, naquilo que você está vendo, o princípio divino. Porque a Bíblia é um livro de princípios. Princípios. Estava até conversando ontem com o Gessé, né, Gessé? Tem coisas que não estão na Bíblia. Tem coisas, milagres que Jesus fez que não estão na Bíblia. Não é isso? Mas os que estão lá, eles já dão os princípios de Jesus. Já são suficientes para nós. Da mesma forma, essa lição de hoje, né? Daqui a algum tempo, você não vai lembrar dessa lição. O pastor Jamir falou aqui. Tempos atrás falaram dessa lição. Hoje você está vendo essa lição, você lembrou daquela lição. Mas não em detalhes como está sendo falado, claro, né? Nós não lembramos. Daqui uma semana, eu não lembro o que foi pregado há uma semana atrás no culto. Não sei o que foi pregado há 30 dias atrás do culto que eu participei. Eu não lembro mais. Mas aquele culto inculcou em minha mente
Olha aí, aquele culto colocou na minha mente princípios para mim, para eu seguir, para eu estar aqui hoje. Entenderam? Né? Eu posso não lembrar o que foi pregado, mas eu sei que aquele ali me deu lições para eu guardar em meu coração para que eu fique uma pessoa melhor. Sabe que foi uma coisa boa. Coisa boa, não é? Então, é isso que a gente tem que... Daqui a um mês, ninguém vai lembrar desta lição aqui especificamente, em detalhes, como nós estamos lendo. Né? Semana passada eu tive que abrir aqui, ó, né? Para poder dizer para vocês hoje, né? O que foi falado semana passada. Mas o que eu quero ressaltar é o princípio que está sendo colocado em nossa mente. O princípio. Né? Para que nós não passemos para outras leis do mundo, vamos dizer assim. Fora do princípio divino. Não é isso? A obediência no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, vou ler aqui. Vou ler até uma parte, tá, irmãos? Um novo conceito, prestem atenção, por favor. Hebreus 8, foi lido no textual, né? Apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontavam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé. De uma fé. Manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Então, Jesus Cristo, no Calvário, o sangue de Jesus derramado, o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados inaugurou um novo concerto, tempo da graça, como foi dito logo no início. O sangue derramado de Jesus nos justifica de todo o pecado, né? Então, Jesus nesse momento aqui inaugura uma nova aliança, né? Na verdade, a nova aliança no Calvário, né? Não é isso? Mas ele muda os princípios? Ele muda os princípios? Não. A única coisa que nós vemos que mudou realmente é que o sistema de sacrifício que era feito, Jesus Cristo, de uma forma plena, de uma forma suficiente, única, resolveu. Ele se sacrificou por nós. Ele se deu a sua vida. Ele deu a sua vida. Ninguém o obrigou, né? Vamos dizer assim. Ele deu a sua vida em sacrifício, em amor por nós. Então, a única coisa que mudou é que o sistema de sacrifícios não tem mais em Jesus, se completa. Né? Sistema de sacrifício em Jesus. Mas os princípios, o princípio da obediência continua. É o mesmo princípio para a nossa vida. Nós vamos obedecer? Ou não? Hein? Nós vamos seguir a bênção ou a maldição? A vida ou a morte? Qual é a nossa escolha? Aquele caso que eu falei que o cara só ia aceitar Jesus quando tivesse idoso, pensa assim, eu vou fazer aqui por enquanto, né? Desobedecer, a torta e a direito, depois eu, né? Não é isso? Tá fora dos princípios divinos, não é isso?
Isso é sinal que essa pessoa também ele entende um pouco do que Deus quer para nós. Ele sabe. Para ele falar isso é porque ele sabe. Ele sabe. Ele não quer por sua própria vontade. Muitas vezes pensamos assim, vamos pecar, mas Jesus é misericordioso, ele vai nos perdoar. Meus irmãos, é urgente, é agora. É agora. Essa desobediência, não sabendo ele, mesmo ele pecando agora, fazendo tudo errado, quando ele for para os pés de Cristo, se isso acontecer, ele vai ter consequências. Uhum. Porque eu não falei essas palavras. Eu sempre conheci um pouco de Deus, mas eu pago um preço hoje pela minha desobediência muito caro até hoje. Não vou fazer comentário porque eu sei a minha desobediência, o que eu pago, as consequências eu sei comigo hoje, porque desobedeci. Acho que muitos de nós têm isso também, né? Desobedecer. Não é isso? Pois é. Então, que nós, assim, essa lição de hoje é para a gente refletir sobre isso, né? Poder mudar um pouco o nosso pensamento, as nossas ideias, refletir, purificar, como eu falei. Eu estou falando bastante isso, porque já que se trata de princípios, os princípios que para a gente seguir tem que estar no nosso coração. Se não estiver no nosso coração, não adianta. Não adianta. Pode falar, pode bater, pode reconfirmar, mas não vai fazer. Ela tem que estar no nosso coração. O que Deus quer de nós é justamente isso. Olha, reafirmar essas promessas que foram feitas é para fixar no coração da pessoa. No coração. Para que nós mudemos as nossas atitudes. Não é na frente do outro, é quando estamos sozinhos. É quando alguém começa a falar mal do outro, você coloca gasolina no fogo, você dá combustível àquela palavra, de uma forma inocente que nós achamos. Meus irmãos, calúnia, ela mata uma pessoa, mata. Nunca mais aquela pessoa vai ser a mesma, nunca mais ela vai conseguir ser a pessoa que ela era. É como se você picotar o papel, jogar de frente, de cima do prédio e depois querer juntar. Não vai conseguir. Então a gente tomar cuidado com o nosso coração, com o que nós falamos, né? Alguns de nós, homens, às vezes somos ríspidos, né? Fala de uma forma assim já. Nós cuidemos da nossa língua, né? Pensar antes de falar. É sábio. É ser sábio. Não é isso? Igual fala aqui que a lei, ela foi colocada no coração do ser humano, né? Ele reafirmou isso aí, né? Quando a pessoa está falando o que você falou, caluniando, falando tudo, a lei dentro do coração está falando que ele está errado. Exato, Ele está falando, mas ele sabe dentro do coração, a lei está dizendo que você está fazendo errado. Você está julgando alguém sem você saber. Exatamente. Tudo que o cara faz, se sentir errado, a lei que está implantada no coração, ela condena o camarada, ele faz de desobediente. Aí onde vem a questão, é desobediente, porque a lei do coração está falando que ele está errado. Mas ele é teimoso. Exatamente. Quebrando a lei. Hã? Quebrando a lei. Está dentro do coração, a mente fala que está errado. Às vezes nós estamos chateados com alguma coisa, às vezes nós queremos aproveitar a oportunidade que já ficamos chateados no passado para poder falar mal do outro na frente, sabe? Acontece isso. Então, mas isso tem que ser analisado, refletido, para que no seu coração, no meu coração, né, tenham coisas de paz e de amor, não é? Eu vou terminar a lição lá no item 3 falando sobre Abacuque. Pode acontecer o que acontecer, eu me alegro no Senhor, não é isso? Não é? A fruta
a fruto da videira, né? E aí vem a lei da graça. O cara errou no pensar, ele fala, mas eu não tenho a lei da graça, perdoa ele. Mas já está assassinado, né? Assassinou o outro, Mas ele dê a graça e perdoa. assassinou o outro, assassina o outro com a própria língua, A irmão, graça também perdoa ainda. né? Vamos seguindo aqui. Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece um novo concerto, um novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação, né? Assim, o relacionamento da obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo conceito que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. O que é ser mediador? Ser mediador, por exemplo, no debate tem um candidato A, um candidato B e o outro está mediador aqui. Não é isso? Não é? Ele é o mediador. Ele está mediando ali. O mediador, ele é a pessoa que dentro daquele ambiente, daquele momento, ele quer achar uma forma, um acordo, quer achar um acerto, quer achar uma união que os dois concordem com o mesmo. Não é fácil para Que ele. não é fácil. Jesus Cristo desfez a inimizade entre os judeus e gentios. É a igreja de Deus, a igreja de Jesus, irmãos. Ele desfez a inimizade. Agora não tem uma cortina no meio entre Deus e o povo, entre Deus e o homem. Não, Jesus desfez isso aí lá no Calvário, a nova aliança. Agora você tem acesso a Jesus diretamente, irmãos. Diretamente. Você tem acesso a Ele, né? Desfez isso aí. Jesus está fazendo um novo concerto com os mesmos princípios. E o princípio este de hoje que nós estamos falando aqui é a obediência. A obediência. Jesus ressalta isso, irmãos, né? Como novo. A obra redentora de Jesus, uma obra que você é ofertado para você, salvação e vida, vida em abundância. Lembra que foi lido ainda há pouco? Aonde você estiver no campo, bênçãos no campo, fala sobre de bênçãos espirituais. Não, irmãos, as bênçãos espirituais, lembra que eu falei? Considere tudo espiritual. Considere tudo espiritual. Que as bênçãos espirituais vão dar a você bênçãos em todas as áreas da sua vida. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ter sucesso? Seja obediente a Deus. Por que mesmo nós sabendo disso, nós não fazemos? Por que mesmo sabendo disso, nós não fazemos? Por que abrindo o mar na tua frente, o filho daquela pessoa ainda vai adorar a deuses do Egito? Porque é uma oferta. Você aceita ou não. Nós não temos que, como Jesus falou aos fariseus, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso serve para mim, isso serve para vocês, para todos nós. Honra com os lábios, mas o coração está longe. É justamente onde eu estou falando desde o início desta lição de hoje. Coração, é o nosso coração o alvo desta manhã, nesta lição da Escola Bíblica Dominical. O nosso coração, né, tem que escolher o caminho de Deus. Não só de lábios, mas de coração. O pastor já me falou. Escrito no nosso coração. É isso, irmãos. Isso. Trabalhar o nosso coração para que sejamos pessoas melhores. Quem dera toda a igreja participasse da Escola Bíblica Dominical. O que nós vemos. Tivemos
Somos poucos, não somos 20 aqui, né? Ali, mas precisaria de mais pessoas para trabalhar o coração. No nosso meio a gente vê desvios, né? De coração, palavras maldadas, palavras falando do outro, palavras. Então, Jesus Cristo inaugurou esta nova aliança, novo pacto com os princípios divinos. Tempo da graça. Mas esse tempo da graça, ele não nos isenta da obediência, que foi a primeira pergunta que eu fiz aqui hoje. Ele não nos isenta. Estou respondendo agora. Não nos isenta. Não é? Porque uma desobediência pode levar você a um caminho sem volta. Nós não estamos falando aqui, eu quero ressaltar de novo, salvação é não estou referindo-me à salvação. Eu estou me referindo à obediência. Que essa desobediência pode levar a isso, sabe, ou aquilo, sabe, né? Mas eu quero ressaltar este detalhe. A obediência no novo conceito, né? Os ensinos do Novo Testamento, só acompanhem comigo, por favor. Mostram que fé e obediência andam lado a lado. Olha aí, a fé. Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. É o textuário desta manhã, né? Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. E significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Dessa forma podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e sua palavra. Aquilo no coração, né, que Jesus falou aos fariseus, né? Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. O mesmo princípio foi colocado no Antigo Testamento, no Monte Horebe, nas Campinas de Moabe, que nós lemos aqui. Os mesmos princípios continuam, porque Deus é o mesmo Deus. O mesmo Deus de Abraão é o mesmo nosso Deus aqui. Vou repetir, o mesmo Deus de Abraão. Pensem assim, reflitam. O Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, é o mesmo nosso Deus. Ele não mudou. É o mesmo princípio. A gente pensa assim, alguém pode pensar assim, o caminho da obediência é um caminho de escravidão? De maneira nenhuma. É um caminho de liberdade. Você é livre. Você pode ser feliz, muito feliz. Você é feliz obedecendo. Né? Eu falo muito aqui isso, e eu ouvi na prática umas semanas atrás, uma pessoa que farriou a noite toda, chegou de manhã, falou que nunca mais ia para uma festa, nunca mais ia beber, nunca mais ia fazer isso. Porque é uma alegria efêmera, a alegria está em Jesus, esta que é a alegria verdadeira. Né? Aquela pessoa ali, ele desfruta daquele momento e indo para uma perdição, indo para um caminho sem volta. Então a verdadeira alegria é em Jesus, irmãos. Eu falava muito isso, né? Quando eu bebia. Nunca mais eu bebo, no outro dia estava bom. No outro dia eu bebia de novo, 4 semanas depois eu ia beber de novo. Uhum. Aqui, irmãos. Se permanecereis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Né?
Eu estou lendo isso aqui fora do contexto, eu não li o restante aqui. Mas nós sabemos muito bem, nós conhecemos isso aqui. E sabemos que, se nós obedecermos, se nós seguirmos o caminho correto, o que nós pedimos, Deus nos atenderá. É o que está sendo dito aqui. O contexto é esse que eu estou falando, né? Certo? João capítulo 15, versículo 7. Amém, irmãos? Bênçãos espirituais. Faltam 5 minutos ainda, né? Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. O Novo Testamento é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo conceito por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Quem é que rege? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demandam bênçãos de natureza espiritual, que abarcam todas as áreas da nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Né? Então, para a nossa reflexão, né? E temos bênçãos a serem recebidas pela obediência a Deus. Aquela justiça e paz. Justiça e paz. Né? E alegria. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Né? Mateus 5 fala lá, bem-aventurados, né? Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não é isso? E Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Né? Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Que nós tenhamos isso, né? Nós seremos fartos, nós seremos saciados se nós formos para o lado da justiça. Amém, irmãos? Justiça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso. A paz de Deus, repete novamente, é a paz de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, vou fazer uma pergunta aqui. Você quer ter uma vida atribulada? Você quer dormir mal, de preocupação? Ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso para si. Então, a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Certo, irmãos? Então é isso que nós buscamos, bênçãos, uma paz e alegria. Alegria aqui em servir, ver Abacuque. Abacuque 3, 17 e 18. E alegria no Espírito Santo, irmãos. Olha aí, presta atenção aqui, ó. Devemos ter alegria porque estamos servindo a Jesus. Alegria em servir a Jesus. Alegria em fazer a obra de Deus. Nós não devemos ser tristes, devemos ser alegres, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá paz e alegria. Concordam? Não é? Ele nos dá paz e alegria, irmãos. Não é isso? Amém, irmãos? Aí, para terminar, eu vou ler Abacuque. Aqui, ó. Abacuque. Vocês conhecem, né? Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione,
e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Essa é a alegria de Deus para a nossa vida. Ser feliz. Vamos ficar em pé? Bom. Ser feliz, ser abençoado, ter paz, são bênçãos que Deus nos dá. Amém?